Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro. Hoje a gente está aqui na doutora Thaís Gerhardt para falar sobre mães, pré-natal, gestação. Então, para tirar algumas dúvidas que são recorrentes, a gente vai entregar esse conteúdo aí para vocês. Bem-vinda, Thaís, e obrigada, por aceitar esse convite, em participar conosco e compartilhar, todo esse conteúdo, para as mamães, futuras mamães. Muito obrigada pelo convite, Para mim, na verdade, é sempre um prazer falar de pré-natal, de gestação, afinal, é o meu mundo, Uhum. Então, sempre importante lembrar para as mães, a importância do pré-natal, tanto consultas antes da mamãe querer engravidar, quando já está planejando, mas principalmente o acompanhamento de pré-natal, Uhum. No pré-natal, a gente, então, faz acompanhamento das gestantes durante uma das fases mais bonitas da vida, E ele tem que ser todo cheio de cuidados especiais. Sim. Então, cada trimestre de gestação, então, temos alguns exames para fazer. Então, esse acompanhamento é super importante. Sim. E eu vejo, como eu atendo lá na estética, assim, as drenagens e coisa, eu vejo o quanto... por mais que tu, tu vai no médico, tu tem amigos ou não sei o que, o quanto cada coisinha, cada duvidazinha às vezes é importante para acalmar o coração da mãe, e tornar uma gestação bem tranquila também. Com certeza, E a gente tem a oportunidade, então, de cada consulta que tá com a gestante, de poder fornecer toda essa prestação de esclarecimentos, de orientações, que são importantes para que se leve uma gestação tranquila e sem intercorrências, E assim, para falar um pouquinho, do peso, que eu acho que bastante gente tem dúvida, assim, existe um cálculo ideal, depende de cada pessoa? Sim, na verdade, uma das medidas que a gente controla todas as consultas, é o peso das gestantes. Então, a gente tem que observar o biotipo de cada paciente, Cada IMC, digamos assim, tem um valor específico para o ganho de peso, que é tolerado, Claro que naquelas pacientes que são mais obesas, a gente vai querer que ela ganhe menos peso ou até nem ganhe, Porque dependendo do quadro, é interessante ela manter o peso dela, Sempre lembrando o risco associado de diabetes na gestação, à obesidade, ao sobrepeso, sem contar riscos de hipertensão, Então, o controle do peso durante toda a gestação, ele é muito importante. Às vezes eu vejo muito assim nas consultas, as pessoas, eu não tô ganhando peso, mas aí tu vai ver a paciente já tem um sobrepeso, tá? Então, tudo bem. Tá nutrindo bem, o bebê tá crescendo, a gente tá avaliando o que tá desenvolvendo normalmente, então não há essa necessidade de ganhar peso. Mas a gente tem, claro, esse limite tolerado, Então, pacientes mais gordinhas, digamos assim, elas têm que, no máximo, 5 até 12 quilos no máximo, tá? Em média, 9 a 12 quilos é um ganho de peso ideal, tá? Pacientes que são muito magrinhas, a gente tolera um pouco mais. Mas lembrando sempre que o ganho de peso em excesso, ele está associado a complicações. Então, é sempre bem importante controlar isso para que não seja em excesso. A paciente chega de uma semana para outra que engordou 2, 3 quilos. É um sinal de alerta, Então, a gente tem que ficar de olho para algumas complicações que podem surgir a partir disso, Mas, em geral, é em torno de 9 a 12 quilos. Lembrando sempre cada biotipo, E tem alguns exercícios assim que são, recomendados mesmo, porque a gente sabe que às vezes a pessoa já faz atividade, tem umas que podem continuar fazendo, enfim, mas alguma que seja assim recomendada? Então, o queridinho atualmente é o Pilates, tá? Que são exercícios sem impacto, são exercícios de alongamento, que já ajudam o preparo dessa mãe, até mesmo por questões de trabalho de parto, Então, tem alguns exercícios bem interessantes. Aquelas mães que nunca praticaram atividade física, a gente recomenda praticar sempre, se não tem nenhuma contraindicação,
Então, é sempre um medo, posso ou não posso fazer exercício? Eu sempre digo, se não tem contraindicação até o momento, tá liberado para atividade física e é muito importante, até para questões de controle de peso, né? Então, e mobilidade, que vai, no decorrer da gestação, a gestante vai ficando mais limitada, né? E a atividade física ajuda muito. Então, assim, as pacientes que nunca praticaram atividade física, eu oriento que comecem, tá? Seja no Pilates, seja pelo menos 3 vezes por semana, atividades leves, tá? Seja uma caminhada, uma musculação leve, tá? Pode fazer. O que não é recomendado? Exercícios de alto impacto, né? Corrida, jump, ou exercícios de atrito corporal, como futebol, handebol, basquete. Então, a gente orienta a evitar, né? Mas, em geral, aquelas pacientes que já têm uma vida ativa, tá? Fazem academia, fazem pilates, fazem musculação, enfim, elas podem e devem manter, tá? Claro que considerando as limitações da gestação, então sempre com um profissional, né, para acompanhar e saber até onde que pode ir, né? Mas é super importante justamente para evitar esses desfechos desfavoráveis, hipertensão, obesidade, diabetes, né? Que são... até como tu comentou, né? Porque querendo ou não, com o ganho do peso, o aumento da barriga, né? Às vezes ocorre alguns desconfortos, né? Tipo na lombar ou alguma coisinha assim que começa, então, né? Se tu tá alongando, tá fortalecendo ali um pouco, eu acho que ajuda até nisso, né? Com certeza, né? Que são sintomas normais, comuns da gestação, né? Até mesmo assim, as pacientes geralmente têm queixa de dor baixo ventre, dor na lombar, né? Então, eu costumo orientar. Tudo tem essa tolerância, né? Então, assim, dor no baixo ventre no início da gestação é muito comum, né? Pensa que o útero tá crescendo. Então, algum desconforto você vai sentir. Quando o nenê começa a mexer, começa a sentir aquelas mexidas e, às vezes, algum desconforto, né? Que ele muda de posição, às vezes chuta mais de um lado, embola do outro, né? Então, esses desconfortos são bem comuns. Dor na lombar, principalmente por causa da compensação, né? O peso da barriga a gente acaba compensando nas costas. Então, esse desconforto também é normal. Normal, mas não é bom. Então, eu sempre oriento, assim, um repouso, né? Analgésicos comuns para tomar durante esses períodos e observar. Obviamente, caso não tenha uma melhora ou piore muito, tem que fazer a avaliação para ver se é realmente só isso ou se tem alguma coisa por trás também, né? E quanto aos exames, assim, porque a gente pode fazer, tipo, tô pensando em engravidar, já pode, né, fazer, tipo, um preparo, coisas que podem ser feitas antes, né? Sim, com certeza. Então, o ideal, né, é sempre consultas periódicas ginecológicas de rotina, né? Para a paciente já se programar para, de repente, parar o anticoncepcional, faz os exames de check-up, se vê se está tudo ok, né? Então, assim, uma avaliação do estado geral de saúde da mulher, né? Preventivo, exame das mamas, identificação de fator de risco, como que nem eu falei, hipertensão, diabetes, para aquelas pacientes que têm alguma dificuldade de engravidar também, né? Então, a gente tem que fazer uma investigação com exames a mais de função hormonal, às vezes algum exame de imagem necessário, né? Então, esse acompanhamento, na verdade, periódico, ele tem que ter sempre, né? Então, é super importante, principalmente antes da gestação, né? Para identificar essas alterações. Sim, se tá tudo para, né, ocorrer o melhor possível. Eu costumo dizer assim, a gestação em si tem que estar com tudo pronto para o teu bebê ter o melhor desenvolvimento possível, né? Então, a mãe tem que estar num bom estado de saúde, né? Para que ocorra da melhor forma. E quanto aos ultrassom, né? Tem uma indicação, tipo, todo mês, algo assim? Eu lembro até, tinha uma cliente minha, né? Que ela fazia muito seguido, assim, que já aconteceu, né? De perder um bebê, algo assim, ter um aborto. Então, quando ela, qualquer coisinha, né? Fazia um ultrassom para ter certeza, assim, né? Tipo, não tem nenhuma contraindicação, né? Assim, a princípio não tem indicação de fazer ultrassom todo mês, por exemplo, tá? Contraindicações praticamente não existem ao exame de ultrassom, tá? Na verdade, é o exame de escolha, ele não é agressivo ao feto, não tem índices de radiação, né?
Então, é o exame de escolha. Então, contraindicação, não vejo, Sim. tá? Mas as indicações que são questionadas, porque justamente como tu falou, às vezes as mães se preocupam, será que tá tudo bem? Já tive um histórico prévio de aborto, enfim. Fica aquela preocupação de se tá tudo bem com o bebê, né? Então, assim, o que é recomendado? Claro, se não tem nenhuma intercorrência, né? Que aí é diferente. Ultrassom, logo que tu descobre a gestação, principalmente se tu não tem nem ideia da última menstruação, o mais precoce possível pra gente datar essa gestação, pra saber com quantas semanas está e quando vê tá lá com 20 semanas e nem sabia, né? Então, esse primeiro exame é importante. Temos os exames do primeiro trimestre, né, que é o ultrassom morfológico, que esse, sem dúvida, é um dos exames mais importantes. Se você não pode fazer no início da gestação, esse exame ele tem que ser feito entre 11 e 13 semanas mais 6 dias, tá? Para avaliação da formação fetal, avaliação de placenta, vasos sanguíneos, identificação de alguns fatores de risco também, tá? Nesse exame, a gente avalia as principais malformações congênitas, tá? Então, avaliação para síndrome de Down, síndrome de Turner. Então, ele é muito importante, tá? Depois disso, temos o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é o segundo exame, que também vai avaliar um bebê por completo também, né? Então, o bebê já está maior, já desenvolveu a maioria das suas estruturas, então tem que ser feito. Ele é um exame, digamos, seriado, porque tu vai avaliando todos os segmentos do nenê, né? Cabeça, tórax, abdômen, membros, então super importante. Nesse mesmo momento a gente faz uma avaliação de ultrassom transvaginal, tá? Para medida de colo. Essa medida de colo é para avaliar principalmente o risco de trabalho de parto prematuro, tá? Pacientes com colo curto, que a gente diz, elas têm maior chance de ocorrer o parto prematuro, né? Então, aí a gente tem algumas medidas e cuidados especiais para essas pacientes. Depois, seguindo as semanas, ali por volta de 26 a 28 semanas, idealmente fazer o ecocardio fetal, que é um exame de ultrassom só do coração do bebê, tá? Ele é um exame específico, claro que no morfológico isso já é avaliado, mas o ecocardio ele é muito importante porque é só do coração, então tu avalia somente o coração por um especialista que consegue identificar alguns achados que talvez no exame morfológico de segundo não foram vistos, tá? Então ele é super importante, principalmente para aquelas mães mais velhas, acima dos 38 anos, pacientes com diabetes gestacional e hipertensão, tá? Ecocardio fetal também nas gestações gemelares são fundamentais, tá? Que são gestações que têm maior riscos de fazerem malformações ou alterações cardíacas, tá? E depois, no terceiro trimestre, um ultrassom para a gente fazer uma estimativa de peso, para avaliar o crescimento fetal. Então, esses são os principais exames que precisam ter na gestação. Quer dizer, tem que ter esses, tá? Outros exames podem ser solicitados ao longo do pré-natal, né? Conforme a necessidade, conforme, que nem eu digo, a paciente tem muito essa vontade, eu queria ver meu nenê toda a consulta. Não tem indicação. A gente tem outros métodos de avaliação de bem-estar da gestação, né? Então, querendo ou não, é um custo que se tem, né? Fazer ultrassom todos os meses. Mas sempre tem uma mãezinha que quer ver o bebê lá, tudo bem. Então, assim, contraindicação não tem, mas também não tem indicação. Tá? Eu acho que o importante é tu ter confiança, né, também no médico, porque ele vai saber, né, que nem tu disse, existem outros métodos ali que vocês estão avaliando todo mês e que consegue ver, né, então, tipo, tu procurar, né, uma pessoa bem especializada que seja da tua confiança pra, né, ser tudo normal. Isso aí é fundamental. E os sintomas, assim, que, né, às vezes, tipo, tem alguns sintomas que são considerados normais, né? Tipo, que nem antes tu comentou, essa dorzinha embaixo do ventre, alguma coisa assim. Existe, tipo, um ponto, né, que, posso chegar até aqui, né? Existem alguns sintomas que não são normais também. Sim, a gente sempre tem que avaliar, que nem eu te expliquei. Dor baixo ventre, dor lombar, sintomas leves, são comuns da gestação, né? Sintomas de alerta, de alarme, né? Então, assim, ardência para fazer xixi, ardência para urinar,
risco de infecção, né? Então tem sempre que ser avaliada pelo médico. Sangramento vaginal, tá? Sempre tem que ser avaliado. Pode não ser nada, mas pode ser uma alteração muito importante. Então, na dúvida, a gente sempre vai ter que avaliar esse tipo de queixa, tá? Contrações, tá? Que é o endurecimento da barriga associado ou não à dor. Então, assim, em gestações numa fase mais precoce, né? Ter contrações não é tão esperado. De vez em quando acontecer, é normal, a gente aumenta o tônus, mas assim, contrações frequentes, dolorosas, que possam indicar trabalho de parto, tem que ser avaliada também, tá? Perda de líquido via vaginal, tá? Perda de líquido é uma queixa que acontece com frequência, mas a gente tem que saber diferenciar a perda de líquido, que é líquido de bolsa, tá? De quando rompe a bolsa, quanto de secreção vaginal, que é uma queixa também muito comum das gestantes. Tô perdendo líquido. A gente examina só a secreção vaginal, tá? Então, tem que diferenciar isso, porque uma coisa também é totalmente diferente da outra, né? Então, também a gente não pode ficar na dúvida em relação a isso. Acho que basicamente, assim, esses sintomas, perda de líquido, sangramento, contrações, pacientes que têm risco de aumento da pressão, então, assim, dor de cabeça intensa, escotomas, que são aqueles pontinhos turvos ou brilhantes na visão, são sinais de alerta que também a gente tem que ficar de olho, né? O edema nos membros inferiores, que é o inchaço, ele é fisiológico da gestação, é comum acontecer, mas em excesso também é um sinal de alerta, né? Então, tudo isso é importante avaliar. E claro que nem acompanhamento periódico nas consultas de pré-natal, a gente consegue ir identificando essas alterações e vendo o que é normal, o que não é, né? O que é esperado para cada gestante. Que bacana. E aquela coisa dos primeiros meses, assim, né? Tem muita gestante que às vezes fica nauseada ou alguma coisa assim. Tem algo que possa ser aliviado? Porque eu acho que é uma coisa que é normal também, né? Tipo, essa alteração, né? Sim. Os primeiros meses de gestação, eles costumam ser bem floridos, eu digo assim. Porque a gestante sente, a maioria, né? Sente tudo. Sente enjoo, sente tontura, sente sono, dor na mama, né? Então, assim, são sintomas presuntivos de gestação que são comuns, tá? A gente produz um hormônio que é a progesterona, que é um hormônio que ajuda a manter a gestação até que a placenta assume essa função. E esse hormônio, ele costuma fazer esses efeitos, principalmente de enjoos, náuseas, vômitos, tá? Inclusive a sonolência também. Então, descansar quando possível, dormir bem, né? Se alimentar bem. Quando tá muito nauseado ou vomitando, que não consegue se alimentar, tomar medicação para os sintomas, né? Preferir alimentos não gordurosos, não frituras, assim, e alimentos mais secos. Bolachinha de sal, frutas, verduras, né? Alimentos gelados, suco, água, né? Até o sorvete, em poucas quantidades, pode ser utilizado como auxílio para aliviar esses sintomas. Tendem a se resolver ali a partir do segundo trimestre, tá? Quando já temos uma baixa da progesterona e a placenta assume essa função. Então, a tendência é melhorar. São poucas pacientes que aí sim, por algumas alterações hormonais, podem manter essa queixa posteriormente. Mas aí isso é uma alteração, né? Não é o comum de se ter. É importante a gente saber, porque toda, né, essa questão hormonal que influencia, na verdade, né? A gente entender o porquê que isso acontece, né? Eu acho que também já faz ficar uma fase mais tranquila, que daqui a pouco vai passar. É verdade. E a questão, assim, né? Porque a gente vê hoje muito, tipo, tem muito influencer ou alguma coisa assim, né? Tipo, que às vezes está suplementando algo, não sei o quê. Eu acho que é importante que tenha avaliação, né? Porque eu acho que nem todo mundo, às vezes, precisa disso, né? Como que funciona essa avaliação? É perante a exames? Como que é? Muito boa a tua pergunta, né? A gente vê muito realmente assim nas mídias, as gestantes famosas estão suplementando isso, suplementando aquilo. Entendeu? E por que a minha doutora não prescreve nada de tudo isso, tá? Então, assim, tem medicações que, conforme estudos, a gente sabe que são importantes, tá? São elas o metilfolato, tá? Na rede pública, o ácido fólico, tá? Ele deve ser usado até 12 semanas de gestação, pode ser mantido depois, mas principalmente até 12 semanas de gestação.
Depois disso, ferro, tá? Sulfato ferroso, extremamente importante para prevenção de anemia, porque no decorrer do crescimento da gestação, o feto começa a exigir um pouquinho mais da mãe, né? Então, pode acontecer um pouco de anemia, então a gente já faz uso para prevenção, tá? Vitamina D é um suplemento que é importante, mas que nem todas as gestantes precisam, tá? Então, a gente tem que avaliar, sim, os níveis de vitamina D, tá? Principalmente a partir do primeiro trimestre já pode ser avaliado para ver se precisa suplementar durante a gestação. Em geral, não se precisa mais suplementos do que isso, tá? As pacientes, elas conseguem, se tiverem uma boa alimentação, prática de exercícios. Então, sempre digo, o paciente com estilo de vida saudável não vai ter carência de nutrientes se ela se alimenta bem, tá? A gente consegue a maioria dos nossos nutrientes na alimentação. Então, assim, casos específicos que a gente vê que está tendo uma carência, aí sim se faz a investigação dos principais sais e vitaminas que podem faltar. E aí, se necessário, suplementa. Mas, assim, ácido fólico e sulfato ferroso, tá? São as medicações, assim, e vitaminas que são essenciais. As demais têm que ser avaliadas aí, conforme a necessidade de cada paciente. Sim. E a questão, assim, de medicamentos mesmo, né? A gente sabe que tem alguns que não podem ser tomados, né? Então, tipo, que nem tu disse antes, às vezes acontece, tipo, algo que não é tão normal, frequente, tipo as dores de cabeça ou alguma coisa. Mas se a paciente tiver, eu acho que o indicado sempre é, né, ter o contato com a médica para saber exatamente o que pode ser tomado. Com certeza. As medicações sempre são um medo das gestantes, né? Eu atendo muito, assim, até em plantão, não tomei porque eu tenho medo, não sei o que tomar. Então, assim, medicações que são seguras, paracetamol, dipirona, remédios para náusea e vômitos, Dramin, Meclin. Eu não posso falar o nome comercial, né? Mas, enfim, são medicações que são seguras na gestação, tá? E elas podem ser usadas normalmente se a paciente também não tem nenhuma alergia a essas medicações. Então, acaba que esse medo de usar medicamento, elas vêm consultar para ser orientadas, né? Nessas consultas de pré-natal, é orientado o que pode ser usado. Então, essas medicações que eu te falei são medicações comuns que o paciente vai precisar ao longo da gestação. Buscopan para cólica, paracetamol para dor, né? Então, comuns. Medicações que tem que ter cuidado, tá? Antibióticos não podem ser usados indiscriminadamente. Outras anticonvulsivantes, antifúngicos. Então, assim, pacientes que necessitam dessas medicações tem que ser usado com cautela, tem que avaliar, né, o que pode e o que não pode. Mas principalmente, assim, antibiótico, antifúngico e anticonvulsivante, tá? Que podem passar a barreira placentária e interferir no crescimento do bebê, tá? E quanto às vias de parto, né? Como que ocorre essa análise, assim, perante a consulta? Às vezes já vem com uma expectativa, né, de parto normal ou cesárea, como que é esse? Isso. A preferência é sempre pelo parto normal, tá? Nós fomos feitas para ter nossos filhos de parto normal. Então, se não há uma contraindicação, a preferência é sempre essa, tá? Claro que tem pacientes que têm medo, né? Medo do parto normal, medo da dor, preferem optar por cesárea. E tá tudo bem também, tá? Mas ela tem que ser orientada sobre os riscos, sobre os benefícios de cada um, tá? O parto normal, a recuperação é muito tranquila, como já dizia, é normal, é o fisiológico, né? Passa todo pelo estresse do trabalho de parto, mas isso acaba sendo compensador depois, né? A cesárea traz os riscos do procedimento, que são inerentes, né? Sangramento, dificuldade de contração do útero, infecções, né? Então, riscos cirúrgicos mesmo, né? Não deixa de ser uma cirurgia, riscos cirúrgicos, principalmente. E a recuperação, que é mais dolorosa, né? Mais dificultosa. Então, às vezes a mãe tá lá louca pra estar com o nenê pra lá e pra cá, e aí tá com toda a questão da recuperação da cirurgia, né? Que é o que dificulta depois. Mas há casos e casos, assim. Então, a gente tem que individualizar cada paciente, sempre respeitar as preferências também, né?
Então, essa orientação que é dada no pré-natal sobre os riscos e benefícios tanto de um quanto de outro, tem que ser conversado sempre. Tem que cuidar, porque tem uma frase que diz assim, ó, nem parto normal a todo custo, nem cesárea por qualquer motivo, tá? Então, a via de preferência é sempre o parto normal, mas a gente tem que respeitar os limites de cada mãe, tá? Me questionam muito sobre o parto humanizado, tá? Essa semana, inclusive, uma paciente me perguntou, como é que é o parto humanizado, aquele que é na banheira? Eu disse assim, olha, o parto humanizado pode ser na cesárea também, tá? Sim. Porque a humanização, ela não se diz respeito à via de parto, e sim ao tratamento que essa paciente recebe. Então, assim, dar essa autonomia para a gestante, dela escolher também a sua via de parto, né? Não tem por que você obrigar uma paciente a fazer um parto normal se ela não quer, né? Então, tem que respeitar, acima de tudo. Tem que conversar e explicar, não, parto normal é melhor por isso, tá? Cesárea tem isso de riscos. Então, assim, você realmente quer, não quero tentar parto normal, tá? Então, não vai obrigar ela a fazer, passar pelo trabalho de parto. Claro que tem algumas pacientes que chegam assim, ó, com 8, 10 centímetros de dilatação, você vai dizer, não, teu bebê tá nascendo, não dá nem tempo de ir pra uma cesárea. Então, só que assim, esse respeito tem que ser sempre, tem que ter, que nem tu disse, a confiança no médico assistente, né? Então, essa é uma via de mão dupla. Você tem que confiar no seu médico, eu tenho que confiar nas minhas pacientes, né? E passar a segurança do que é o melhor para elas, né? Eu acho que a mãe, né, então, ela também tem que estar preparada, na verdade, e não ter uma, né, tipo, ela tem que ter uma abertura ali para não, tipo, a decisão não ser única, porque às vezes pode ocorrer, né? Tipo, eu quero muito um parto normal, mas não virou o bebê, algo nesse sentido, né? Então acaba gerando uma frustração às vezes, né? Então, tipo, claro que ali às vezes um tempo antes tu vai vendo, né? Ela já vai associando isso, mas eu acho que para não, né, elas não criar também isso, eu acho que precisa ter essa abertura, né? Para tu estar preparada um pouquinho, independente da situação, né? Com certeza, porque você tem indicações absolutas de cesariana. Tem indicações que não vai ter uma discussão do que tu quer, do que tu não quer, né? Mas naquelas pacientes em que tá correndo tudo bem, que não tá tendo nenhuma intercorrência, você tem que conversar com ela, conversar com o parceiro. Então, assim, tem que ter essa troca de ideias, troca de informações para se decidir em conjunto o que é melhor para todos, para a mãe e para o bebê, tá? Porque não adianta eu querer insistir num parto normal se a paciente não quer um parto normal. Não adianta eu insistir adianta eu insistir numa cesárea que tem indicação, mas uma cesariana em que o parto normal tá indo tudo bem, eu tenho que orientar essa mãe. Só, teu parto está evoluindo, não tem nenhum indicativo de alteração, dá para esperar mais um pouco, né? Então, isso tudo tem que ser conversado todo o tempo entre a equipe, médico e paciente, tá? Para ir definindo o que é melhor para os dois. É como tu disse, né? Essa parte da humanização, ela faz parte, eu acho que desde sempre, né? Desde o momento da primeira consulta, né? Tu vai humanizando todo esse processo. E sobre a amamentação, né? Assim, tem algumas coisas que dá para fazer antes ou não, algum estímulo, alguma recomendação, né? Porque eu acho que isso é uma preocupação, assim, de muitas mães, às vezes já bem antes, né? Não esperam chegar o momento ali para ver como tudo. Então, acho que elas querem, às vezes, já se preparar, né? Se tem algo que possa ser feito. Eu acho que a informação é o principal preparo da amamentação, tá? A gente não indica um estímulo anterior ao parto, tá? Não tem uma preparação da mama específica, assim, vou passar tal coisa vai ser melhor, tá? Não tem um creme para evitar fissura, por exemplo, tá? Então, assim, a paciente ela tem que ser orientada de como deve ser a amamentação, tá? Tem que ter uma pega correta do bebê, oferta em livre demanda, saber que não vai ser fácil, tá?
Então, assim, preparo anterior ao parto, a gente não estimula. A gente é questionado assim, mas tem o bico da mama invertido. Se eu fizer massagem para ele sair para fora, não tem indicação, tá? Porque, além de tudo, a estimulação da mama, ela pode estimular o trabalho de parto precoce, tá? Então, não tem indicação, nem de benefício posterior à amamentação. Porque se o bebê não tiver uma pega boa, tá? Vai formar fissuras da mesma forma. Então, assim, o nenê tem que ter uma pega correta, tem que estar bem acomodado no seio materno. O leite demora, às vezes, um pouquinho para descer, então tem que ter um pouquinho de paciência. A produção do leite, ela vai aumentando conforme o nenê vai sugando, né? Então, esse estímulo do bebê no peito é o que vai preparar e deixar a mãe pronta para amamentar, tá? Alguns cuidados, assim, que pode ter, pegar um pouquinho de sol, uns 10, 15 minutinhos no mamilo, ajuda, tá? Casos em que começa a acontecer fissura, a própria hidratação com o leite também é uma coisa que pode ser utilizada, né? Então, assim, sutiãs ou tops de sustentação confortáveis, isso tudo ajuda, tá? Mas esse preparo anterior, que às vezes sou questionada também, não tem uma indicação formal para isso. Sim. Tá? Ai, que legal. É algo que nem tu comentou, né? Na verdade, isso é fisiológico, vai acontecendo. Então, ter essa informação, né, de que vai acontecer depois no momento certo, quanto mais ela estimular, né, mais vai vir leite ou algo assim, mas é mesmo quando estiver com o bebê já ali, né? Exatamente. E tem mais alguma coisa, né, que tu gostaria talvez de compartilhar com nós, que é importante, assim? Olha, eu acho que, sobretudo, essa fase da vida da mulher, ela tem que ser acompanhada pelo profissional, tá? Essa questão toda de vínculo médico-paciente, você tem que confiar no seu médico, você tem que ter o auxílio quando for necessário, ele tem que te passar as informações que tu tem dúvidas, né? Então, acho que a escolha de um bom profissional para te acompanhar nessa fase é extremamente importante, tá? E o acompanhamento do pré-natal, assim, nem se fala, é o que tem que ser feito, é o recomendado. Então, o principal de tudo é estar bem informada, estar bem acompanhada, para que todas as suas dúvidas sejam sanadas durante as consultas e corra tudo bem durante a gestação, né? Então, sobretudo, acho que o acompanhamento de pré-natal é o principal a ser pontuado aqui, né? Então, a gente quer te agradecer, né, por trazer todo esse conteúdo, né, essa informação, que tenho certeza que vai ajudar muitas mães aí que estão se preparando, né, e até quem já a gente sempre tem algo, né, a mais a ser pensado. Então, te agradecer, né, imensamente mesmo por ter compartilhado tudo isso conosco, por, né, dedicar esse tempo aqui para tudo isso. Muito obrigada a vocês, que nem eu mesmo disse, é um prazer sempre falar desses assuntos, né? Gosto muito, é meu dia a dia e estou sempre à disposição, porque precisar. Então, tá bem? Obrigada.